Olá, amigos da Leandro Stormer, eu sou Thiago Bizzi e esse é o Farol LS, referente ao pregão do dia 30 de outubro de 2015, sexta-feira, véspera de feriadão e finalzinho, então, do mês de outubro, último dia útil do mês. Antes da gente ir para as movimentações do mercado, vou fazer um breve merchan aqui com vocês, acho que eu estou no direito. Vocês virem aqui no nosso site, vocês vão ver que a gente tem um pacotão bacana de cursos para quem gosta dos nossos modelos, quem gosta do modelo que eu sigo aqui no Farol. Tá? Então, todos os modelos Stormer, Leandro, Bizzi, mais o curso que eu considero o curso básico de mercado, que dá a base para todas as demais vertentes de análise gráfica, análise técnica, que é o curso Análise Técnica para Traders. Está tudo num pacotão com preço especial. Então dê uma olhadinha. Tá? Análise Técnica para Traders, método Bizzi de Day Trade, método Bizzi de Swing Trade, método Leandro Day Trade, método Stormer e operações Day Trade em dólar futuro com Stormer. Então fica aqui a dica para esse mês de novembro. Feito esse merchan, vamos então às movimentações do nosso mercado. Ontem, o índice Bovespa rompeu esse fundo intermediário aqui de outubro e com isso, apesar da média de 20 períodos ainda estar apontada para cima, sinalizou pregões de queda à frente. Tá? Então a expectativa era de queda, pregão de hoje. Na verdade, nós tivemos um candle de indecisão, um candle vazado, mas que em nada modifica a percepção de queda. Na verdade, pelo fato de ter perdido a mínima aqui, para mim reforça o meu modelo, né, o sinal que a gente teve ontem, que tinha a característica negativa, né, de ter a média contrária ao rompimento. Então eu exijo essa confirmação e ela houve hoje. Então o candle de hoje não muda em nada. Tá? A gente teve um dia de indecisão, um candle pequeno, de pequena amplitude. Depois de um rompimento, na maior parte das vezes, dá continuidade ao movimento do rompimento. Tá? Então, o esperado seria o mercado continuar um movimento de queda em busca do suporte por volta dos 44 mil pontos. Tá? A gente tem essa LTA possível aqui, mas o ponto realmente mais forte, onde a gente deveria aguardar os preços para cogitar, né, ficar mais aberto a operações na ponta compradora, é realmente aqui a zona dos 44 mil pontos. Tá? No mini índice, a abertura se deu em cima do fechamento de ontem, em cima da linha d'água. Percebam que a gente abriu abaixo, foi para cima, veio para baixo, foi para cima de novo. Esse comportamento oscilando em torno da linha d'água é típico de um dia que não vai ter direção. Tá? Apesar disso, o viés do mercado é baixista, né? E nesse movimento de alta que a gente teve aqui testando no fundo anterior, a gente até tentou uma operação na ponta vendedora, aqui, uma posição pequena, mas a gente acabou não conseguindo execução, mas teria sido um trade positivo. No final das contas, o que a gente percebe é que o mercado não foi para lugar nenhum, ele ficou contraindo, e provavelmente na terça-feira, então, já que segunda-feira não tem mercado, a gente deve ver a continuidade do movimento de queda. Lá fora, nos Estados Unidos, o viés era altista, segue sendo, apesar desse candle de baixa de hoje. Tá? Mesmo que o mercado inicie um movimento corretivo, a gente está dentro de uma tendência de alta, e o esperado seria que esse movimento corretivo fosse curto e logo o mercado retomasse o movimento de alta em busca do topo histórico. Tá? O índice Dow Jones também corrigiu um pouquinho hoje, mas nada significativo, o viés segue sendo altista. Tá? Mesmo que a gente tenha uma correção aí nos próximos pregões. O dólar, teve um evento importante no dólar hoje, que foi qual? A gente acompanhava o vencimento X, né? WDOX15, considerando o mini índice. Ele venceu hoje, tá? E agora a gente passa a acompanhar o WDOZ15. Agora o dólar
e o índice tem a mesma letra de vencimento, ok? Então vamos olhar aqui o perpétuo, que é o que eu costumo acompanhar. A gente segue dando aquele movimento lateral, movimentações erráticas dentro dessa congestão. A gente aguarda o rompimento dessa resistência, o rompimento desse suporte, para poder esperar um novo movimento direcional. No intraday do dólar hoje, eu sempre acho ruim operações logo quando o vencimento passa a ser o da vez. Tá? A gente teve um rompimento de linha d'água, possível de ser operado dentro do método BISE, né? Foi acionado, ficou muito próximo de alcançar RP, faltou aqui 0,04% batendo RP, o mercado voltou e gerou stop pela média móvel de 9. A gente não fez essa operação. Tá? O dólar também ficou sem direção, passou o pregão contraindo. Vamos ver então o que ele nos reserva na segunda-feira. Tá? O viés do dólar é um pouquinho mais baixista, mas como eu mencionei, dentro dessa zona de congestão ele fica bastante errático. O juro começa a fazer um movimentozinho de alta, mas também nada significativo, nada que interesse para trade. Tá? Agora, se o juro cair e romper esse suporte, daí a gente vai ter provavelmente uma boa operação. Reparem que as bandas começam a se estreitar de forma mais significativa aí no juro. Indo para as ações, a Vale 5 subiu bem hoje. A gente teve esse martelinho invertido de ontem, que foi acionado hoje. A Vale subiu legal, mas para mim era um trade arriscado, da forma que eu vejo o mercado. A gente chegou muito próximo de um suporte e não bateu nele. Isso não é positivo chegar próximo de um suporte, porque geralmente essa estrutura atrai o preço. Então o movimento de mercado fica mais propenso a falhar o sinal de reversão. Tá? Não foi o que a gente teve hoje. Tá? Se a Vale continuar o movimento de alta, pode, a gente vai ter resistência no fundo anterior rompido, aqui em 14,34. E é isso, não tem nada de muito significativo na Vale, ela vai ser interessante, vai ficar realmente interessante, inclusive para o longo prazo, se em algum momento conseguir romper essa zona aqui dos 16,30, 16,40, vir acima da média móvel de 200, isso está bem distante. A Vale 3, ela ficava mais propensa a trades de venda para dar continuação para a perna de baixa, caso a gente tivesse a perda mínima do candle de ontem, que também era aqui um martelo invertido. Mas o mercado foi na direção contrária, tá? E agora a gente pode dizer que está se desenhando aqui um suporte. Há um pouco mais de espaço o mercado a picar. Alguns vão ver nisso uma oportunidade na ponta compradora, mas eu acho um sinal um tanto quanto fraco. Tá? Petrobras segue bagunçada, não se decidiu. Eu desenhei uma LTB aqui, eu acho que essa é a melhor forma de se orientar em relação ao ativo. Tá? Enquanto Petrobras estiver operando abaixo dessa LTB, o viés é baixista, mas é um viés fraco, porque a média está apontando para cima. Tá? E me parece até que o papel começa aí a desenhar algo próximo a uma cunha. Tá? O que poderia me deixar um pouco mais otimista em relação ao papel, caso essa LTB viesse a ser rompida. Mas é um cenário difícil. Tá? Não está claro. Está uma bagunça nesse caso. Eu prefiro não operar a Petrobras. Simples assim. Tá? PTR3 seria o mesmo caso. De desenhar essa LTB, enquanto estiver abaixo da LTB, o viés é baixista. E nesse caso aqui a gente tem uma estrutura um pouco melhor definida para um eventual rompimento para baixo. Também a gente gostaria de ver a média de 20 períodos também virando para baixo. No setor bancário, o Bradesco testa claramente agora o fundo de setembro, não oferece sinal de reversão. Então não tem nada a ser feito nesse gráfico. Itaú rompeu ontem esse suporte, abrindo espaço para o movimento de queda em busca do suporte aqui em 25. Hoje tem um candlezinho de alta que não muda esse cenário. O viés continua sendo baixista. Banco do Brasil, na minha leitura, ontem acionou um pivô de baixa.
era trade, rompimento a ser feito. Hoje o papel foi na direção contrária, em especial no finalzinho do pregão, deu uma bela uma puxada. Mas isso não muda o cenário de rompimento. Para mim, o viés continua sendo baixista. Tá? Não é um ponto tranquilo para operações na ponta compradora. Tá? Operação na ponta compradora, se o mercado continuar subindo e mostrar isso aqui como um rompimento falso, tá? O melhor cenário seria ainda o rompimento da zona aqui dos 18,40. Aqui em cima isso levaria um bom tempo. Terceiro dia, Gerdau toca no fundo ali de setembro, mas ainda não oferece sinal de reversão significativo. CSNA ficou com viés mais baixista, acionou o candle de ontem, a expectativa é de queda em busca do fundo aqui de outubro em 367. Desculpa, 362, errei o valor, 362. E a Uzi Minas, que já rompeu alguns pregões, o suporte de R$ 3,01, continua direcionada ao suporte e fundo de agosto em 2,68. Outros papéis que chamaram nossa atenção no pregão de hoje, BBSE3. BBSE3 faz um martelinho que interessante, tem um bom volume, a média ainda está ascendente. Tem correlação com o Banco do Brasil, né? Então, se fosse para se arriscar numa operação de compra, não seria em Banco do Brasil, seria em BBSE3. Pode até não ser um cenário tão bom para swing trade. Deixa eu fazer uma retração de FIBO aqui. Em cima da retração de 0,68. Ficou um pouquinho mais interessante o papel no meu ponto de vista. Tá? Mas no intraday, pode oferecer um bom day trade na terça-feira. Eu gosto desse padrão de bandas bem estreitas que começam a se abrir. Não é um opening, tá? Porque o viés era baixista, opening power breakout, mas uma abertura em gap de baixo, tendo rompendo a linha d'água para cima, provavelmente oferece um bom movimento e até mesmo a frustração, né? Um gap de alta rompendo essa linha d'água para baixo, mas principalmente para cima, o potencial é maior. BRAP tem a ver com a Vale, conseguiu com o candle de hoje marcar o fundo, fica com uma cara de candle de ignição, tá? É um candle amplo. O volume poderia ser um pouco melhor para encaixar melhor com o padrão, mas existe uma distância boa para a média móvel de 20 períodos, daria para buscar um tradezinho curto, principalmente no intraday. Tá? Brasil Foods, acho que é talvez o grande destaque do dia de hoje. A gente vem acompanhando o Brasil Foods mais de perto. A gente viu um trade na ponta compradora rápido, né, um swing curto, como são os que eu faço usualmente, né, o rompimento dessa resistência de gap. O mercado encerrou a operação aqui, e daí ontem, né, fechou com um candle que se enquadrava no cenário de gap de fuga, certo? A perda da mínima indicaria a venda. Eu só não dei uma nota melhor para esse trade porque a média móvel de 200 estava ali incomodando. Este não teria sido acionado de qualquer forma, o papel abriu com um gap de baixa de 5,5%, continuou o movimento de queda, chegando a cair mais de 11% e fechou aí com 9,5% de queda. Foi uma tremenda movimentação, não é normal, tá? Mas o papel atingiu uma zona de suporte que eu considero significativa, que é essa zona em torno dos 59, 60. Tá? A gente tem um gap aqui, foi respeitado aqui, de novo forma um gap. Aqui era uma zona de suporte gap em 63 e 50, mas ela foi pulada, né? E aqui é um outro patamar. Eu vejo boas chances de Brasil Foods repicar no próximo pregão, não significa que ela vai fechar esse gap, mas é um papel que a gente vai querer olhar no intraday com muita atenção. Pode dar bons trades, inclusive se o papel se aventurar para baixo. Tá? Se o papel esticar mais para baixo, o próximo suporte é 55,50. E se o papel chegar aqui, nesse ritmo de queda, tá, provavelmente vai dar uma excelente oportunidade. Inclusive para posições de prazo maior, talvez. A gente fez day trades em Brasil Foods, eu comento mais adiante. BTW3 segue caindo. Aquela operação de rompimento que nós vimos fluir bem, em busca dos 14. Acho que esse papel não deveria estar na lista, porque não tem muito o que comentar. Tudo bem. Even, já vem acompanhando de perto recentemente, né? A gente viu a oportunidade de compra aqui, o alvo foi atingido ontem em 4,35 e hoje o que a gente tem? A gente tem um engolfo de baixa que
é um Twin Towers. Tá? Então a perda mínima de hoje, no pregão de terça-feira, permite um trade na ponta vendedora, provavelmente para buscar a média móvel de 21 períodos. Tá? Eu usaria a volatilidade como alvo, como eu sempre faço. Então 10% da média da volatilidade daria 3,1% de queda. Tá? E não só a Even ontem alcançou o alvo, como a Gafisa alcançou a resistência intermediária aqui dos 2,70, com o papel que a gente também acompanha pelo rompimento desse maço bandeira. O alvo do maço bandeira não foi alcançado, mas essa zona de resistência foi. E hoje, assim como em Even, o papel sofreu uma pancada forte. É um engolfo com bom volume. Não tem exatamente uma cara de Twin Towers, mas dá para operar com uma barra de ignição, a perda mínima permite venda, também com alvo para média móvel de 21 períodos. A Lame continua no movimento de queda, mas não está bem encaixada para nada. Multi 3. Opa, agora eu entendi porque eu estava achando os papéis esquisitos que eu estava comentando. Eu estava na lista de ontem, perdão. Então vamos lá. Em Brasil Foods, a gente fez o comentário, agora a gente segue em Embraer. Aí a gente viu o papel conseguir se consolidar acima dos 26,50, isso sinaliza aí boas chances do papel dobrar essa amplitude de congestão que perdurou ao longo do ano inteiro de 2015. Tá? O papel foi subindo, deixando sombras superiores, o que indica que talvez a gente veja uma correção. Tá? Uma correção aqui para 26,50. Se o papel corrigir para essa região, vai ser um pullback, vai ser uma ótima oportunidade para avaliar então um posicionamento. Okay. Eternit vai dando continuidade ao movimento de alta que veio do rompimento aqui do dia 23. Eu mencionei ontem, acredito, se não foi ao longo do LS Live, que esses candlezinhos aqui, cada vez menores, estavam deixando o papel com uma cara de máximo bandeira, provavelmente daria continuidade ao movimento. No intraday, a gente tinha essa faixa de resistência. Mas é difícil operar um papel com essa liquidez como day trade. Né? De qualquer forma, mais provável que Eternit continue nesse movimento de alta em busca da próxima sessão de FIBO em 2,35. Só que compra aqui fica mais complicada. A gente não tem muito volume para justificar esse trade de rompimento de máximo de bandeira. Tá? FER 3 é um papel meio tosqueira do setor de construção. O papel... deixa eu ver se eu não falei besteira. Falei besteira, bem que eu senti. Fertilizantes defensivos, perdão. Mas conseguiu romper esta LTB. Depois de andar de lado há algum tempo, a média de 21 períodos já não é mais um obstáculo. Mostra esse candle forte, abrindo bandas, tem bom volume. Então isso aqui pode ser visto como um candle de ignição, operar a superação da máxima que está abaixo da mínima. Mas é um papel que opera muito pouco dinheiro, tá? Mais para a gente acompanhar por questões didáticas do que para operar mesmo. Light chamou a atenção. Light nós vimos entrada nesse rompimento, depois no processo de pullback, quase fomos estopados, depois o papel conseguiu oferecer, foi para o alvo. Logo depois de ter batido no alvo, o papel inverteu e novamente corrige para a média móvel de 20 períodos, para essa região onde a gente tem esses topos anteriores, e o candle de hoje sinaliza que essa região está segurando os preços. Então a gente pode ter um movimento de alta se a máxima desse candle de hoje, sexta-feira, for superada. Parece um cenário bom para trades, idealmente com stop abaixo dos 12,7 aqui. A próxima faixa de resistência significativa fica ali por volta dos 14,40. Sledge, a gente vem acompanhando o papel para um trade de venda de retorno da média. Hoje ele não acionou o sinal de ontem que já era fraco e, portanto, não há mais intenção de venda nesse papel. Tá? Ele provavelmente vai continuar nesse movimento de alta de uma forma meio arrastada. E se o sujeito quiser buscar vendas em Sledge para se reaproximar ali da média móvel de 20 períodos, o sinal que ele deve buscar é um candle de força vendedora e não uma mera perda de mínima de algum candle de reversão ou de indecisão. Tá? Então esse papel meio que sai do nosso radar. TCSA3,
Vocês lembram que a gente viu essa barra de ignição baixista gerando uma venda. O papel bateu no suporte intermediário, rompeu o suporte intermediário. Ontem bateu no suporte principal em 2,80 e hoje começa a dar sinal mais significativo de um processo de repique. Claro que um trade na ponta vendedora já teria sido estopado hoje na superação da máxima de ontem. Tá? Mas daria para pensar até uma operação de compra. O mercado vindo se aproximar de novo aqui da média móvel de 21 períodos. E por último, dos papéis que me chamaram a atenção, TRPL. TRPL fez um bom movimento de alta hoje, rompeu a resistência dos 42,50, só que nesse mesmo candle já alcançou e rompeu a resistência dos 44. Então vai rompendo uma grande congestão, só que é um rompimento do ponto de vista de gráfico diário muito esticado. O volume que foi alto sugere que o rompimento é para valer, mas isso não quer dizer que o papel vai dar continuidade de imediato. Eu ficaria atento para um respiro no papel, uma correção que pudesse nos dar uma entrada mais adiante. Tá? O ideal até que o papel nos próximos pregões suba um pouco, depois faça uma correção, fazendo um pullback na zona dos 44. Mas chama atenção, no semanal a TRPL fica bonita. Vou mostrar aqui o gráfico semanal. Deixa eu só pintar essa linha. O computador está especialmente lento hoje. Então olha só, no semanal o papel está rompendo essa congestão que durou todo o ano de 2015. Tá? Então fica bem interessante. E provavelmente a gente vai ter os próximos meses bem altistas para a TRPL 4. Também poderia comentar, que não estava na minha lista, mas acho que é legal dar uma comentada, em Sula. Né? Sula acelerou esse movimento corretivo. Isso aqui não tem a menor cara de pullback, tá, pessoal? O pullback não deve acelerar quando se aproxima da região, no caso aqui, de suporte. Então, Sula fica com uma cara, ainda mais com esse volume de um candle de ignição. Tá? E a perda mínima pode tornar um movimento de queda importante. Tá? Para acreditar em retomada do movimento de alta, a gente tem que ter um sinal equivalente em termos de força. Isso não vai ser fácil. Se isso não acontecer e o papel realmente cair, a gente deve ficar atento ao suporte em 17 e 20. Aqui a gente poderia ter um bom ponto para retomar a tendência de alta mais longa. Então, foi isso que chamou mais atenção em termos de swing trade. No intraday, vamos ter aqui o gráfico de Brasil Foods. Cometi um erro hoje. Eu burlei duas regras minhas e fiz um trade de retorno da média neste candle. Quais são as regras? Operar um trade de retorno da média antes das 11h30, meio-dia, sem estar numa zona de suporte conhecida. A zona de suporte conhecida era outra. Era aqui. O papel ainda não tinha chegado lá. Né? E eu demorei para estopar. Eu não estopei quando perdeu essa mínima aqui. Estopei só quando o papel confirmou, né, o trade de primeiro movimento, que não valia a pena operar, ok? Porque a gente estava muito distante da média móvel de 21 períodos. Porque a gente estava testando o suporte conhecido aqui dos 59 e 50. E justamente no candle que eu encerrei a posição, o mercado acabou virando e dando o sinal de retorno à média que realmente vale a pena. Candle amplo, esse aqui não é um candle amplo. O volume aqui não foi significativo, o volume aqui foi significativo. Aqui a gente está em cima de uma zona conhecida de suporte. Né? O movimento é mais amplo. Aqui o movimento era amplo em termos, se tu contar o gap, mas em termos de movimento que se desenhou mesmo, da abertura em diante, aqui era um movimento curto, aqui era um movimento longo. Então, aqui a gente fez uma posição menor de 500 ações, e aqui a gente comprou para um trade de retorno à média, tá? Com uma posição maior. Tá? E o trade, quando começou a evoluir favoravelmente, o mercado fechou. Está com uma cara boa, as bandas estão bem estreitas. Tá? A gente pode ter trade para continuidade do movimento de queda na terça-feira ou para reversão. Depende muito de como o mercado abrir e como também os preços vão se relacionar em relação à linha d'água. Então, Brasil Foods é um dos papéis que deve estar na tela de quem opera day trade na terça-feira. Então
Então hoje foi um dia de perdas. Esse primeiro trade aí em Brasil Foods me custou R$ 925. E depois, esse trade de retorno à média, isso aqui é um erro do Profit, tá? Na simulação ele está tendo um problema com os leilões, que eles estão agora em vias de resolver. O resultado positivo que a gente teria no trade que foi feito aqui seria de mais ou menos uns 400, R$ 450. Tá? Então, amenizou as perdas do dia. Ontem a gente teve resultado positivo de 1.600 e poucos reais. E hoje a gente ficaria negativo em torno de 600, uns 1.000 e pouco, R$ 1.100, R$ 1.000 mais ou menos. Tá? Não foi nada muito significativo. Então, ocorreram essas duas operações. A gente vendeu os em Minas, que está bem direcionada para baixo. O papel ficou consolidando aqui em cima da linha d'água, rompeu a linha d'água e rompeu este suporte intermediário até o suporte principal. A gente fez uma venda e o papel acabou nos estopando pela média móvel de 9, porque aqui fechou acima da média móvel de 9 e aqui nos estopou. Esse problema de operar um papel que tem um valor tão baixo, né? 2 e pouco os em Minas, então os movimentos ficam meio, digamos assim, quadráticos, não fica uma coisa fluida. Isso aqui realmente não soava como um ponto para estopar. Tá? Mas também se a gente tivesse carregado a operação, a gente teria saído no 0 a 0. Tá? Mas provavelmente na segunda-feira os em Minas prosseguem no movimento de queda. E um outro trade que a gente se arriscou aqui foi justamente na TRPL4. Tá? Que nós vimos que fez um bom movimento de alta. A TRPL4, reparem que ela fez um Opening Power Breakout aqui, que eu não tinha visto. Fez um bom movimento de alta e quando ela chegou aqui, ela fez um belo engolfo de baixo com um tremendo volume, boa distância para a média móvel de 20 períodos, já próxima aqui do meio-dia, já era meio-dia nesse momento, e testava também, estava fora da banda e testava a resistência aqui do topo de maio. Tá? Acionou a operação, a gente fez a operação, a gente foi estopado logo depois. Aqui entra para a estatística normal das falhas dentro de um papel que tem os bons sinais. Todos os sinais para um trade de retorno à média existiam na TRPL. Tá? Eu nem queria fazer a operação, mas não tinha como negar quando estava tudo alinhado. Agora, um papel que a gente não chegou a operar, aí finalizou as operações, né? Mas que ofereceu um bom trade de retorno à média com boas características foi a Velid. A Velid fez um movimento de queda, fez um sinal que não fluiu, a primeira falha que eu gosto de ver. O mercado acelerou no movimento de queda, bateu numa zona de suporte conhecida, desse fundo aqui. Okay. E fez um candle de reversão amplo, com boa distância para a média móvel de 20 períodos e com bom volume. Um volume bem acima da média. Teve um volume um pouco mais alto aqui, mas está valendo. E se a gente tivesse feito a operação, ela teria fluído bem. Então, em termos de day trade, esses foram os papéis que, na minha opinião, valiam a pena ser comentados hoje. Então, eu vou finalizando este farol que ficou mais longo que eu gostaria. Desejo a todos vocês um ótimo final de semana prolongado e vejo vocês de novo na terça-feira. Até lá.